Neste vídeo, eu continuo falando sobre a NBR 13434, que é sobre símbolos de sinalização de segurança contra incêndio e pânico. Eu vou falar especificamente sobre os itens 6.2, indicação continuada de rota de fuga, e 6.3, indicação de obstáculo. Meu nome é Genivaldo Bonfim, sou arquiteto e urbanista, também cientista da computação, instrutor de Revit na 4ª dimensão computação gráfica. Eu preparei uma pequena cena contendo paredes, pisos, porta e alguns pilares. Nesta cena, eu vou inserir as placas de sinalização referentes ao item 6.2 e ao item 6.3 da NBR 13434. Eu vou acionar o comando de componentes. Eu vou selecionar a placa que eu quero inserir. Placa 28. Eu vou inserir clicando em uma parede. Eu clico e a placa é automaticamente inserida. Ela já está inserida a uma altura de 60 centímetros. É uma altura padrão. Mas você pode facilmente selecionar essa placa e alterar essa altura. 0.8 ou 0.4. Então você altera a placa, a altura da placa para a altura que você quiser. O sentido, basta selecionar novamente e pressionar a barra de espaço. Então você muda o sentido. Eu vou deixar no sentido rumo à porta e vou copiar. Vou copiar, vou colocar múltiplo, que eu quero mais uma cópia aqui e quero mais uma cópia aqui. Então eu já tenho essas placas colocadas na minha vista em 3D. Eu vou repetir o processo, vou colocar do outro lado. Essa placa, ela vai estar com o sentido errado. Então eu já vou selecionar, pressionar o espaço, já inverti, e agora eu vou copiar. Copio a primeira, copio a segunda. Está aqui minha sinalização em 3D. Para a colocação das placas do item 6.3, que é a indicação de obstáculos, eu vou seguir o mesmo processo. Eu vou acionar o comando de componentes, eu vou clicar no comando de componentes e vou procurar essa placa. Ó, indicação de obstáculo. Eu vou acionar esse tipo e vou colocar no meu pilar. Coloquei aqui. Deixa eu localizar em 3D. Está aqui a colocação. E vou colocar nesta outra face. Girando para ficar melhor a visualização, eu tenho aqui que a placa, as faixas não estão unidas. Então, para unir, basta eu inverter qualquer uma delas. Então, eu seleciono, pressiono o espaço e ela está invertida. Notem que já fica a marcação na nossa planta. Eu posso alterar a largura dessa faixa. Eu vou colocar numa escala, vou retirar o modelo de vista, senão eu não consigo alterar a escala. Vou colocar numa escala maior para facilitar as cotas. Vou colocar uma cota para saber essa largura. Eu tenho 30. Então eu vou colocar 50% dessa largura. Então eu vou pegar essa faixa e vou mudar aqui para 15. Porém, eu alterando essa faixa sem criar um novo tipo, ela vai alterar as duas faixas. Então eu vou criar um novo tipo, vou duplicar, eu vou falar que essa faixa é uma indicação de obstáculo de 15 centímetros. Ok. Vou duplicar novamente e vou colocar uma indicação. Deixa eu saber primeiro qual que é a largura que tem esse pilar. Daqui até aqui, 50 centímetros. Então eu quero uma faixa de 25. Então eu vou duplicar. Pegar essa aqui. Vai ser uma faixa de
25. E vou alterar o nome também. Ok, está alterado o nome, está criado. Então aqui ele já vai alterar essa faixa. Essa aqui é uma faixa de 15, ela está com o nome de 25, por isso que ela alterou junto. Eu vou voltar ela para 15. Está aqui a faixa. Notem que já fica as faixas, né? Elas estão a 45 graus e elas se unem perfeitamente aqui nesse canto. Está pronto aqui o meu pilar, essa é a minha rota de fuga, então a direção é essa, a minha quina já está sinalizada, mas se eu quiser colocar do outro lado, basta usar o comando de espelhar e colocar do outro lado. Aqui não seria o caso. Olha só como é que fica. Então não seria esse caso, eu posso retirar isso aqui e deixar a marcação somente do lado da direção da rota de fuga para desviar do obstáculo. Eu vou agora colocar essa sinalização nos outros pilares. Então aciono o comando de componentes, escolho qual é a placa que eu quero, a de 15 centímetros, e agora basta colocar aqui. Vou mudar agora, eu quero a de 25 e vou colocar nessa lateral. Aqui pode ser visual, mas se você quiser uma precisão maior, você pode utilizar o comando alinhar. Aqui já está certinho, mas esse aqui não está. Então eu vou alinhar esse outro lado. Isso, alinhado aqui. Continuando a colocação desse próximo, que já tem. Então agora basta rebater para o outro lado. Notem agora que em relação a essas placas de sinalização, eu tenho um corredor completamente sinalizado. Se eu quisesse utilizar outra placa, aqui nós vemos as faixas estão invertidas. Então eu vou alinhar novamente. Se eu quisesse alterar o tipo de faixa, basta selecionar e mudar. Lembrando que aqui eu não tenho a faixa de 25, nem a de 15 criada. Eu vou alterar aqui, ela vai mudar para a faixa vermelha e fotoluminescente, porém ainda com a largura de 10. Eu teria que criar, no mesmo processo utilizado para criar essa aqui, eu criaria essa aqui na largura que eu necessitasse. E a altura também é editável. Então, clica em editar tipo e muda 1,5 m. Está aqui a altura que você quiser. Eu vou inserir agora a iluminação de emergência na saída e também a placa de saída. Novamente eu venho em componentes. Vou escolher aqui placa de saída. Placa saída porta. Esse é o modelo que eu quero. Vou colocar ele aqui na parede. Esse modelo eu já percebo que está abaixo da porta, eu quero ele acima. Então eu vou colocar ele a 2,20. Posso mover para a posição que eu quiser. Está aqui. E agora eu vou inserir a iluminação de emergência. Componentes. Vou procurar aqui iluminação de emergência. Eu sei que está um pouco mais acima. Iluminação de emergência. E vou clicar. O símbolo aqui está pequeno. Então, vou clicar em qualquer lugar que o símbolo está pequeno devido à escala. Então, para 10. O normal escala para 50. Vou dar barra de espaço. Eu giro ele. E vou posicionar onde eu quiser. Mover. E colocar ele na face da parede. Tá aqui. Então eu tenho essa situação. Eu vou querer ele do outro lado, então basta mover para o outro lado.
Está aqui minha iluminação de emergência. Para a montagem da prancha, eu posso criar uma vista em 3D. Vou vir em vista, acionar a câmera e vou criar uma câmera assim. É criada aqui a minha vista em 3D. Logicamente eu posso melhorar. Eu quero visualizar mais. Além dessas facilidades todas, tem uma grande sacada aqui, que é a montagem da prancha. Eu quero montar uma prancha, eu tenho como fazê-la de forma bem rápida. Eu arrasto a vista que eu quero colocar. Eu quero colocar a vista em bombeiro também. A vista que eu criei, a perspectiva. E quero colocar também aqui um corte. Então vou acrescentar um corte aqui. Vou inverter esse corte. Volto na minha folha e vou acrescentar esse corte. Logicamente esse corte não está configurado, mas nós já temos alguns elementos para demonstrar. Nos próximos vídeos eu vou falar a respeito do detalhamento de projeto, da montagem da folha, da colocação das informações, criação de cortes, criação de detalhes, da colocação de informações a respeito dessas placas, da possibilidade de você mudar a distância de visualização da placa e já alterar o tamanho dela automaticamente, além da colocação de legendas. Então a colocação de legendas é algo que facilita muito, que auxilia, que dá uma produtividade muito grande ao nosso desenho. Clique em subscrever, dê um joinha, compartilhe o nosso vídeo e nos próximos vídeos a gente se encontra.